Graça e paz, queridos. Quantos estão felizes nessa noite? Nós estamos felizes de estar aqui, nesse primeiro Tadel 2023. Cremos que esse ano o Senhor tem muita coisa para liberar sobre a igreja, sobre o seu povo. Então, se você estiver com o seu coração disponível, com certeza você vai ser muito usado por Deus. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga comigo assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez, é claro, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Espírito Santo, nessa hora nós queremos que essa canção seja a nossa oração. Nós oramos para que o nosso coração não seja baseado nos nossos sonhos, não seja baseado nas nossas emoções, que o nosso coração não esteja baseado no nosso planejamento para esse ano, mas que o nosso coração esteja, Senhor, em Ti, que a nossa base seja o Senhor. Nós oramos, Senhor, para que aquilo que nós querendo que aconteça em nossas vidas, Tua glória, para o Teu louvor, e que nessa noite o Senhor nos faça entender um pouco mais. Eu sei que o Senhor já tem falado de forma profunda nesse lugar, através dos Teus filhos, através dos nossos pastores, mas nós oramos, Espírito Santo, para que com a Tua graça, agora, Senhor, de uma forma ainda mais intensa, falando aos nossos corações e nos mostrando, que possamos sair daqui, Senhor, com a mente clara, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, muda o meu coração, transforma a minha mente, transforma a minha vida, para que a Tua glória, Senhor, seja vista através de mim, em nome de Jesus. Amém? Você concorda? Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu. E eu ministrei lá em Caruaru, mês passado, que é o perigo da janela. O tema dessa mensagem é o perigo da janela. Diga comigo, o perigo da janela. Então, claro que a janela aqui é uma metáfora, Nós queremos aqui ilustrar algumas realidades espirituais que muitos de nós, queridos, acabamos vivendo em nossa vida com Deus. Então, de uma forma assim, bem simples, eu quero que você compreenda algumas verdades, sobre isso que nós vamos falar. Então, a janela, ela é importante no sentido natural, falando, a janela é importante para clarear, para arejar, para a gente poder ver o outro lado, sem que seja necessário abrir a porta, a gente pode olhar pela janela, ver alguém que chegou. Então a janela tem uma grande importância, numa casa, toda casa, eu acredito aqui que se você mora numa casa, toda casa tem uma janela, a janela do quarto, a janela do banheiro, a janela da sala. Então a janela é importante, mas a janela também pode se tornar um lugar de quedas perigosas. Você sabia disso? A janela pode se tornar um lugar de quedas perigosas. Eu lembro que quando eu era criança, eu morei aqui em Garanhuns, Eu já falei para vocês isso. Eu estudei num grupo escolar, Gabriela Mistral. Acho que alguns aqui devem conhecer, lá perto da Rua da Tábua. Então eu estudei ali, naquela época era a 4ª série. Estudei lá. E um dia eu estava pleno, olhando a janela da minha sala para um jardim que tinha assim do lado de fora. E enquanto estava na hora do recreio, eu estava ali, eu tinha 10 anos.
e um amigo, um colega, que desses assim a gente não quer, desses colegas e amigos, ele veio por trás de mim e aquela brincadeirinha que criança gosta de fazer, né, que é dobrar o joelho no joelho do outro, dizer, comeu carne hoje não? Você já lembra dessa, né? Antigo. Então, quando ele fez isso comigo nos meus 2 joelhos, então eu fiz assim e o meu joelho bateu assim na janela e cortou a minha boca. Irmãos, eu fiquei com muita raiva daquele menino, me vinguei dele, depois outro dia eu conto aqui como foi, mas não vem o caso agora. Mas a janela pode se tornar um lugar de quedas perigosas, né? Pessoas, agora falando de uma forma espiritual, tem algumas pessoas que gostam da janela demais da conta. Pessoas críticas, pessoas analíticas, observadoras, elas tendem a querer ficar permanentemente plantadas na janela, olhando quem passa, inclusive a vida. E a vida vai passando e a pessoa não evolui, não cresce, se acomoda na mediocridade. Então essa janela, a janela espiritual, alguns querem viver nela. Nela é um lugar que as pessoas gostam de usar, principalmente aquelas que gostam de falar da vida dos outros. Vocês lembram? Antigamente tinha eu era criança, e tinha um que ficou muito conhecido, Fifi. E teve muita gente que ganhou o apelido lindo de Fifi. Por que elas ganharam esses apelidos, que eram Fifi? Porque falava da vida de todo mundo. Aonde? Na janela. Da janela ela via a casa, ela via o vizinho. Você sabe aquele vizinho que quando a pessoa chega lá, bate na porta e tá não. E a pessoa olha para o outro lado, é alguém que está dizendo, tá não, só chega de 6 horas. Ela sabe a rotina da outra pessoa, porque ela fica observando. E você sabe que tem gente na igreja assim, que ela fica paralisada na janela, e ela observa a vida de paralisada. Ela não cresce, não progride, ela não sai do canto, ela está estacionada, mas o que ela sabe fazer de melhor é dar a vida dos outros. E eu quero relatar aqui para vocês 2 histórias bíblicas. A história de Eutico, muito conhecida no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, e né, que foi Mical, a primeira mulher de Davi, a filha de Saul, Mical. 2 eram em janelas diferentes, mas a gente vai aprender um pouco, né, com... Então, no livro de Atos dos Apóstolos, eu vou aqui citar para vocês, não você abrir só se quiser, mas eu vou citar esse texto aqui para vocês, de forma corrida, mas eu vou ler, me deter com vocês lá na história de Mical, tá? Mas no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver esse jovem que se chamava Eutico. Ele experimentou um grande milagre na vida dele, ao ser ressuscitado pelo apóstolo Paulo. E o texto está lá no capítulo 20 de Atos, no verso 7 ao 12, onde diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ele tinha acabado de chegar a Troade, e era um domingo. Os crentes se reuniram no cenáculo, uma sala no andar de cima da casa, para ouvi-lo antes de sua partida para Jerusalém. Naquela noite, Paulo os exortou e prolongou sua mensagem até a meia-noite. Certo jovem de nome Eutico estava sentado na janela. Olha só, ele estava onde sentado, irmãos? Agora a pergunta é, janela é lugar de ficar sentado? Mas ele estava lá, um lugar perigoso, no andar de cima. E tendo adormecido profundamente, caiu do 3º andar e veio a falecer. Paulo, ao saber, imediatamente desceu ao seu encontro, inclinando-se sobre o jovem morto, trouxe-lhe de volta à vida. Então, subiu de novo ao cenáculo, celebrou a ceia do Senhor e continuou a sua mensagem
até o romper do dia. Paulo gostava de pregar, irmãos. A pastora Cristiane, ela é discípula de Paulo. Mas Paulo bateu o recorde. Então, aquele jovem, ele teve uma experiência que poderia ter sido trágica, sim ou não? Poderia ter antecipado os dias da sua vida, precocemente ele poderia ter morrido, se não fosse o apóstolo Paulo que estivesse pregando lá. Se fosse Jaziael, ele estava frito. Pastor Marcos não, mas se fosse eu, irmãos, ele estava mortinho da Silva e podia chamar, né, os jovens daquela época, os mancebos, como diz lá em Atos, quando enterraram lá Safira e Ananias, chamaram os mancebos, levaram eles para ser enterrado, era eu pregando, eu morria. Então assim, a sorte dele foi Paulo, mas vocês percebem o quanto essa janela se tornou perigosa para esse rapaz? Você percebe isso? O quanto ela foi perigosa? E, irmãos, já faz algum tempo, né, que eu tinha pensado sobre essa palavra para poder pregar ela. Eu fiquei num dilema grande. A gente foi para Fortaleza em outubro, não é isso? Fomos para a conferência em Fortaleza. E aí, quando chegamos na conferência, estava lá uma bênção, um mover de Deus muito profundo. A conferência foi algo extraordinário. Quem foi para a conferência em Fortaleza está aqui? Alguns irmãos estão aqui. Foi poderoso. Palavras poderosas. Irmãos, mas teve um momento lá na conferência que eu pequei. E eu comecei a criticar uma situação. E quando eu comecei a criticar aquela situação no culto, irmãos, o Espírito Santo me corrigiu e me confrontou de uma maneira a qual eu nunca esperava. E eu fiquei muito envergonhado. Eu estava em pé na hora, imediatamente eu me sentei, porque o Espírito Santo disse claramente para mim, ele disse de forma muito clara, eu ouvi assim, muito forte. Na hora eu estava pecando, claro que inconscientemente, né? Eu estava fazendo uma crítica no meu coração, não para ninguém, falando nada para ninguém. E foi quando o Espírito Santo disse para mim: saia da janela, Mical. Irmãos, que coisa profunda. Na hora, eu conheço o texto, conheço a história, já li muitas vezes, já preguei nesse texto sobre Davi, porque o meu eu ideal, né, olha para Davi e diz assim: um adorador como ele, eu quero ser. Eu me espelho em Davi, na adoração, na intensidade, no amor, na forma zelosa que ele tinha com as coisas de Deus, com a arca da aliança, no culto, a forma como ele entra extravagante na adoração. Isso é lindo e é inspirador, sim ou não? Eu olho e eu digo: não, eu quero ser como Davi. E aí eu quero buscar, né, esse ideal de adoração. Só que aí eu me peguei não como Davi, mas como a pessoa que olhou para Davi e estava criticando Davi na janela. E aí naquele momento eu me sentei, eu abri a Bíblia no texto e eu fui meditar naquele texto, naquele momento. Irmãos, eu fui muito corrigido pelo Senhor. E uma das coisas que o Senhor continuou falando comigo foi: como que você quer ganhar uma cidade para mim? Com esse coração, com esse olhar, com esses pensamentos. Por que que o Espírito Santo disse: saia da janela, Mical? Porque Mical ficou na janela, Mical ficou criticando Davi, entrando com a arca da aliança. Você conhece a história? A arca da aliança havia sido roubada, levada, né, do arraial, lá onde estava tendo a batalha. Os filhos de Eli estavam naquele dia. Anos atrás, ainda não tinha nem rei em Israel. Eli ainda era juiz em Israel. Saul ainda não era rei. E a arca foi roubada porque os filhos de Eli estavam em pecado. Eles eram sacerdotes, levaram para a batalha aquela arca. Ali eles levaram, né, uma camada mesmo lá dos da arca da aliança. Dezenas de anos se passaram. Já tinha morrido, Davi já tinha assumido o reinado, agora
de Israel vivendo em Jerusalém. E Davi tinha um grande desejo de trazer a arca, porque a arca representava a presença de Deus. Davi amava a presença de Deus, e ele não se conformava em saber que aquilo que era a representação da presença estivesse longe da cidade santa, da cidade sagrada, da cidade que era ali onde estava o palácio. E ele queria construir um lugar para aquela arca, e ele constrói a tenda, e vai buscar. Você conhece a história, inclusive na hora da oferta, a nossa irmã citou aqui, quando ela esteve na casa de Obed-edom por 3 meses, e abençoou a vida da família inteira de Obed-edom. Quando essa arca vem, Davi vem com muita alegria, Davi vem vibrando, porque ele amava a presença. Quem ama a presença, não se importa com quem está olhando, não se importa com quem que está do lado. Quem ama a presença não se importa com crítica. Quem ama a presença não se importa com o que vão dizer, se vai ser taxado de louco ou não. Quem ama a presença é extravagante, fica doidinho. Davi estava assim. Mas Mical, a esposa dele, a primeira dama, aquela mulher que deveria estar do lado do seu esposo, estavam ali servas, dançando e se alegrando junto com Davi. Estavam ali os servos se alegrando, mas a mulher de Davi, a rainha, estava numa janela. E aí eu quero convidar você a abrir o texto sagrado, que está em 2 Samuel 6, 15 ao 23. Segundo Samuel 6, 15. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria, som de trombeta. A arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, pela janela, e saltando e dançando diante do Senhor, encheu o peso por ele. Irmãos, observe disso. Quando que você julga ela, que você aponta ela, que você fala mal dela, tenha muito cuidado, sendo aprovada por Deus e você não. Cuidado. E eu, esse pecado, estou aqui confessando isso diante de vocês, porque eu já falei em Caruaru. Como eu fiquei envergonhado diante, como eu fiquei. Agora, vamos adiante. Verso 17, trouxeram a arca do Senhor, e a colocaram em seu lugar, dentro de um especial, que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou, abençoou o nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher, ele deu um pão e um bolo. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, dele disse: como o rei de Israel, digno de honra hoje, exibir sem qualquer vergonha de divulgar. Davi respondeu a Mical: seu pai e de toda a sua família, ele me nomeou líder do povo do Senhor, por isso continue a celebrar diante do Senhor, em tornar ainda mais Deus, mesmo ser humilhado aos meus, mas as servas que você mencionou, certamente entrarão dignos. Para fechar, diz, e me aqui na tela, leia aí na sua Bíblia, o que diz o verso 23?
E Mical, filha de Saul, teve o quê? Não teve filho. O final, vida. Irmãos, quando eu terminei de ler isso, o Senhor me disse, para mim, com esse coração. Porque Mical, ela estava na janela, ela estava olhando Davi, ela estava olhando, trazendo a presença, e ela não estava interessada na presença. O que o texto me diz e me mostra é que ela não se importava com a presença. Não tinha sentido a presença. Para ela a presença era algo que não faz diferença. Então ela criticava. Ela ficava olhando o comportamento dos outros. Olhando como que Davi, dizendo como que ele, não, eu não acho que é legal, eu acho que isso foge das regras da etiqueta. Eu acho que não tem que adorar desse jeito. Eu acho que não tem que repetir tanto a música. Eu acho que não. Sabe? Tem gente assim. E eu, como pastor, às vezes, eu me pego com o meu coração, conscientemente, claro, misericórdia, mas de forma inconsciente, o meu velho homem, velha natureza, só observando, ao invés de eu estar buscando, ao invés de eu estar amando, quebrantando o meu coração e dizendo, ô Senhor, venha sobre a minha vida também. Ah, Senhor, eu quero essas experiências para mim também. Eu estava simplesmente analisando como Mical. Naquela janela, ela faz ações negativas, e como se isso não, ela agora chega para o rei Davi, uma pessoa que estava sendo aprovado por Deus, A Bíblia deixa isso muito claro, que Davi foi aprovado por Deus. Quando a primeira arca, estava errada algumas coisas, a forma como, não vou entrar nesse mérito, a correta, e foi reprovado. Passaram-se mais de... Davi volta lá, e agora de forma quebrantada, de forma sacrificial, de forma onde ele honrou muito mais, com muitos sacrifícios. Ele foi muito ali, eu acho que Davi até exagerou. Não, 7 passos, ele sacrificava um animal. Eu digo, meu Deus, esse negócio, né? Davi foi muito intenso. E aí, a Bíblia diz que Davi, significa que ele foi, sim ou não, irmãos? Se tivesse errado, Deus dizia, vou matar outro. Matou Uzá, né? Uzá o da vez, e o próximo. Não, Deus aprovou. Aprovou. Então, quem somos nós para olhar para o púlpito, olhar para os lados, olhar para fora e apontar o dedo e dizer quem está certo, quem está errado, quem está adorando, quem está quebrantado, quem não está, quem Deus está recebendo, quem não está? Porque só Deus conhece os corações. Amém? Diga, só Deus conhece os corações. Então ali eu aprendi algumas lições. E eu fiquei meditando. Em outubro, novembro, em dezembro eu tive coragem. E eu escrevi 4 lições que eu aprendi essas passagens bíblicas e também com a minha experiência com o Espírito Santo. A primeira é que a janela pode ser um lugar de paralisia espiritual. A janela
pode ser um lugar de paralisia espiritual. Então, pessoas que não saem da janela, elas apenas veem os outros crescer. Quantas e quantas e quantas vezes as ovelhas minhas, fulano chegou depois do que eu, e já está no louvor, já está. E aí a gente começa a observar, por que fulano já está e fulano, sabe por quê? Nela, que gostam de ficar paralisadas, olhando só o tempo passar, avançar, olhar, correndo, apaixonado por Jesus, mas recebe favor dele. Isso é nítido, isso é claro, isso é bíblico. Agrada e ele satisfará o desejo do seu coração. Busco a ele, quanto mais eu me humilho, como Davi disse, vou me humilhar mais. Vamos ver que porque Davi, ele não ficou na janela. Davi, ele disse, eu quero. Como dizia a canção, eu quero é Deus. Eu quero é a presença. Você é alguém que essa igreja não é do seu. O problema não é do seu pastor, a não ser você mesmo. Porque tem gente que culpa o líder. Não, troque o meu discipulador, porque o meu não me inspira. Micael, saia da janela. Não, eu tenho comida suficiente para mim. Gente assim. E olha a igreja de fulano, olha a igreja do outro, olha a igreja da internet. Né? Espero que não tenha ninguém. Então, irmãos, a janela pode ser um lugar de paralisia espiritual. Observe se não existe uma janela na sua alma que te paralisa, impede de você. Observe, na minha, eu tive que arrancar. Não dá para ter janela, não, um perigo. Então a segunda janela, eu aprendi aqui, essa lição é que a janela pode se tornar, como assim um lugar de solidão? Nós não encontramos menção mais na Bíblia de Davi triunfando, de Mical no reinado de Davi, de Mical no reinado de Davi, de Mical de Davi, de Davi, de Davi, de Davi,
estéril, infrutífera. Pessoas tendem a não dar frutos bons de dar frutos. Irmãos, diga meu querido irmão, diga para ela, diga ficar na janela, sempre dá muita cria. Diga, olhe para mim, veja como eu sou saudável. Pela fé, amém? Porque gente saudável, ela não olha para os defeitos dos outros, porque se olhar vai encontrar. Sim ou não? Não é verdade? Se procurar encontrar ou não, se procurar em mim, vai correr com medo. Temos muitos defeitos, temos muitas falhas. Se a gente olhar para Jesus, nós vamos ver um modelo. Alguém que amou até o fim, alguém que perdoou sem ninguém pedir perdão. Jesus é o modelo perfeito. Agora, ficar nessa janela pode te levar à esterilidade. Quarta e última janela. A janela que pode te levar à morte. A lição que eu tirei dessa história, da minha história, é que levar à morte. Diga, a janela pode levar à morte. Irmãos, assim como Eutico, que caiu da janela, muitos estão caindo e morrendo. Tem muita gente caindo e morrendo. Encontra descanso na janela, adormece, fica letárgico, não sente nada. Vem para o culto e volta do mesmo jeito. Eu vou para o culto hoje porque eu preciso de uma palavra de Deus. E volta sem dúvida uma sequer. Sabe, o problema não está na palavra que já o Santo já está aqui. Então a palavra Pedro tem. É quem vai receber. Porque pode ser que esteja numa janela como Eutico, adormecido. Diga uma coisa. Eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, o apóstolo Paulo pregando, de passagem em Troade, ele não era um homem, era um homem comum, gente. Um homem cheio do Espírito Santo, era um homem diferenciado, e a casa estava cheia. Mas o que parada foi fazer sentar? Porque a casa estava muito cheia, foi o canto que ele encontrou, pelo amor de Deus, e ele tinha que dormir. Aí eu me conformo, porque às vezes lá na igreja tem uns irmãos que dormem. Tem uns irmãos que dormem. Se fosse na janela, estava todo mundo morto. Aqui eu não sei, mas lá tem uns que cochila, que baba. Às vezes, boca aberta, eu digo, meu Deus. Eu queria sair da comunicação nessa hora, para tirar uma foto, mandar e marcar no Instagram. Está recebendo em sonhos. Mas, Eutico, como é que o apóstolo Paulo está pregando e esse cara está dormindo? Talvez, aí eu faço conjecturas, né? Talvez ele foi levado a uns apanhar. Tem que levar mesmo. Na igreja. Aí o cara chega na igreja e não quer nada. Às vezes só vem porque se não vir o discipulado. Irmão, vá se converter. Não seja um Eutico da vida. Mude o dança, tá? Tá, gente? Não me leva a mal, não. Perdão aí seus, né? Se eu te agredir. Né? A minha geração, o pastor arriava a lenha. Hoje, porque dá processo. Os pastores estão sendo processados pelas ovelhas. E ainda mais quando tem ovelha advogada assim, né? Então o cara tem que ter mais cuidado.
Mas, irmãos, na hora da pregação do apóstolo Paulo, então ele estava num lugar perigoso, janela, numa cima da casa, um lugar perigoso. Ele estava ali correndo o risco. E aí quem encontra descanso na janela, adormece. Quem encontra descanso não aprende. Que vocês lembram, mas os que estão hoje, que não estão lembrando não. Qual foi o tema da mensagem de domingo? O que dirá o texto? Por que será? Aí é com cada um. Mas quem fica na janela, adormece, não aprende nada, não cresce e acaba dando trabalho para quem cuida. É ou não é, irmãos? É sim. Quem fica na janela, adormece, não aprende nada, não cresce, acaba dando trabalho para quem cuida. Depois você pergunta para o seu discipulador, seu líder: ô meu líder, eu estou te dando trabalho? Porque aí você vai saber se você está crescendo ou não, porque quem cresce dá prazer. Sim ou não, irmãos? Quem cresce, o líder, o discipulador, meu Deus, esse discípulo vai longe, aleluia, graças a Deus, tem um que presta. Tem gente assim, né? Quando chega assim, né? A gente lá no início da igreja, a gente sofreu, viu, irmão? Mas chegavam umas pessoas, eu olhava assim, eu digo, meu Deus, eu vou discipular esse, porque graças a Deus, chegou um que eu estou vendo que vai avançar, eu estou vendo um que vai crescer, aleluia, porque dá para dizer. Quando os nossos filhos nos dão orgulho, a gente começa a ouvir os elogios dos professores, a gente fica com prazer. É assim espiritualmente também. Então, se você não dá prazer, então talvez está dormindo numa janela aí perigosa. Então, a janela é um lugar de quedas perigosas. Diga comigo, a janela é um lugar de quedas perigosas. Então, deixa eu recapitular aqui com vocês. 4 lições, né? Qual é a primeira lição, a primeira janela, vocês lembram? A janela pode se tornar um lugar de paralisia. Vamos lá, irmão, pelo amor de Deus, para sair daqui. A janela pode se tornar um lugar de paralisia espiritual. A janela também pode se tornar um lugar de solidão. Terceira janela, ficar na janela pode levar à esterilidade. E por último, a janela pode levar à morte. A janela é um lugar de quedas perigosas, irmãos. Diga para o seu irmão, para a gente encerrar, diga assim, saia da janela você também. Antes que seja tarde demais. Veja, não é errado ir à janela, não é errado olhar, não é errado, né, às vezes até criticar, no bom sentido. Porque se alguém está realmente errando em alguma área, eu posso até fazer uma crítica para a pessoa. Chegar para a pessoa de forma transparente, sim ou não? E ajudar essa pessoa a crescer. Mas eu não devo ficar lá só fazendo isso, só olhando, só, como dizia o Matuto, tucaiando a vida dos outros. Não. Eu devo de forma espiritual inspirar outros, e Davi fez isso. Então quando a gente olha para o final da história, Davi, ele se tornou um homem conhecido segundo o coração de Deus. E Mical, uma mulher estéril, uma mulher sem filhos. E a pergunta é, pessoas que não têm filhos e envelhecem, o que será dessas pessoas? Eu encerro contando uma experiência que a gente pode também traduzir espiritualmente, tá? Em novembro, lá na faculdade, eu estou cursando também psicologia, e a gente foi fazer uma intervenção num abrigo de velhinhos, lá em Cruzilhada de Bezerros.
E o meu grupo, né, que precisava apresentar esse trabalho, fazer essa intervenção lá, a gente foi. E quando chegamos lá, no dia, fomos, né, ter um momento de escuta. Irmãos, eu escutei alguns relatos que me deixaram tão tristes, daqueles velhinhos que foram abandonados lá. Mas dentre tantas histórias, né, que eu ouvi mais de 10 senhores lá e senhoras. Uma delas me chamou a atenção. Foi de uma pessoa, tinha vários com essa mesma situação, mas que viveram a vida inteira e não casaram, ou casaram e não tiveram filhos. E envelheceram, e quando envelheceram, não tinha mais familiares. Logicamente, os pais já haviam morrido, pessoas da família mais próxima não existiam mais, também morreram, e aquele velhinho, aquela velhinha, em especial uma velhinha, ela ficou sozinha. E vivendo na cidade dela lá, era em Bezerros que ela vivia, ela foi envelhecendo ali, os vizinhos que moravam ali do lado dela, começaram a auxiliar ela, porque ela já não conseguia mais fazer as coisas dentro de casa, morando sozinha, sem filhos, sem família. Os vizinhos começaram a tomar conta, até que ela não podia mais ficar só em casa. Foi morar na casa dos vizinhos. Mas chegou um ponto que ela ficou de cadeira de rodas, e aí os vizinhos não tinham mais condições de cuidar dela, porque demanda muito trabalho, né? E aí ela foi para o abrigo. E naquele abrigo, na solidão, ela abriu o coração e chorando, disse: eu não tenho ninguém para me visitar. Eu não tenho ninguém que venha aqui conversar comigo, venham mais vezes. E chorava. E eu fiquei com tanta compaixão daquelas pessoas. Irmãos, como aquilo ali mexeu com o meu coração, eu fiquei pensando: meu Deus, muito obrigado pela minha família, pelos meus filhos. E aí depois eu brinquei com os meus filhos: não me coloque no abrigo não, né? Não me coloque não, pelo amor de Deus, deixa eu ficar bem velhinho, mas cuidem de mim. Mas irmãos, espiritualmente, tem gente assim, envelhece a alma, o espírito, e se sentem na solidão, não tem mais ninguém por perto. Sabe por quê? Porque não criou vínculos na igreja, não criou vínculos na célula, não cria vínculos com o discipulado, não quer saber, e vai chegar um momento em que vai precisar de ajuda, e vai olhar e não tem ninguém do lado. Saia da janela, amém? Se você recebe essa palavra no seu coração, fica de pé, eu quero orar com você. Talvez alguns aqui tenham analisado demais até das contas, os cultos, o líder, o louvor, as pessoas, os pastores. Talvez alguns aqui não falam para ninguém, mas ficam criticando. Dentro de si falam mal. E aí ficam se auto-enganando. Mas eu nunca falei para ninguém, eu não sou fofoqueiro. Mas pode ser um Mical da vida. Pode estar se tornando um Mical, um Eutico. E aí eu quero orar por você, para que você realmente saia desse lugar. Que seja uma passagem, que seja apenas uma olhada, né, necessária, mas não um lugar para ficar, para se acomodar. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, nessa hora a vida dos meus irmãos, a vida de cada líder dessa igreja, dos meus pastores, Senhor, a vida da nossa liderança. Apresentamos diante de Ti a vida dos supervisores dessa igreja, os líderes de célula, os discipuladores, cada irmão que congrega nessa igreja, aqueles que estão conhecendo, visitando. Deus, oramos por cada um desses irmãos, os que estão, Senhor, enfermos, que estão nos acompanhando online. Oramos por cada um desses irmãos e declaramos sobre a vida deles um renovo do Senhor. Que esse ano seja um ano, Senhor, de muitas marcas do Espírito Santo. Que seja um ano, Senhor, experimentar coisas como Davi experimentou naquele dia. Pela primeira vez, talvez, Davi estava andando com a arca. Senhor, nós queremos fazer como da primeira vez,
todas as vezes que estivermos em Tua presença, todas as vezes que formos a uma célula, que seja como se fosse a primeira vez, todas as vezes que estamos vindo ao culto, que seja como a primeira vez, todas as vezes que levantamos as nossas mãos, que seja como a primeira vez, que sejamos extravagantes, que tenhamos um coração como o de Davi, que não estava preocupado com os olhares, com as críticas, mas estava se humilhando cada vez mais aos olhos das pessoas e de si mesmo. Que nós possamos, Senhor, que essa igreja, que o CCA Caruaru, que o CCA Garanhuns, que o CCA Paulo Afonso, que sejamos uma igreja onde Jesus de fato é o centro das nossas vidas, onde podemos, Senhor, com um olhar, Senhor, de adoração, de quebrantamento, olhar para Jesus, e não olhar para os lados, não olhar para as pessoas, não olhar para o que eu acho, não olhar para o que eu penso, não olhar para aquilo que eu raciocínio, Senhor, porque os meus pensamentos são falhos, a minha alma é falha, a minha alma é carnal. Senhor, mas nós queremos que a nossa mente seja transformada e seja como a mente de Cristo. Que tenhamos a mente de Cristo, que tenhamos os pensamentos como os de Jesus. Que, Senhor, tudo que nós venhamos a fazer glorifique o Pai. Pai, em nome de Jesus, repreende o espírito maligno de crítica destrutiva, o espírito maligno de pessoas ferinas, que tem o prazer de ferir, que tem o prazer de abrir a boca para amaldiçoar, que tem o prazer de apontar os dedos para falar mal do líder, falar mal do discipulador, falar mal dos ministérios da igreja. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno contrário à palavra de Deus, e que nessa igreja, nas nossas igrejas, tenhamos o mesmo pensamento, a mesma forma, Senhor, de pensar, a mesma forma no falar, que tenhamos o mesmo coração, que tenhamos unidade de propósito, unidade de pensamento, que tenhamos um só coração em amar Jesus sobre todas as coisas, amar o perdido, de dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Não queremos um lugar na janela, queremos um lugar aos teus pés, Senhor. Nós queremos um lugar aos teus pés, como Maria se debruçou aos teus pés, para ouvir, para meditar. É nesse lugar que nós queremos, Senhor, descansar. Não numa janela como Eutico, não numa janela como Mical, mas num lugar, Senhor, onde nós podemos meditar nas suas palavras, meditar no teu poder, meditar no Espírito, meditar na palavra. É nesse lugar que nós queremos estar. Senhor, toca a vida dos meus irmãos nessa hora, que tenhamos prazer na presença como Davi e não como Mical. Diga comigo, diga: eu rejeito o espírito de Mical. Diga: eu desejo ter um coração excelente como o de Davi. Aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus.